Leandro Peinon, seja bem-vindo à Unimed, seja bem-vindo ao Fala aí Doutor podcast trazido pela Unimed Pato Branco por aqui. Um prazer conversar então, primeiro urologista, que vamos estar conversando aqui falando da saúde do homem. É um grande prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigado pelo convite, obrigado à Unimed pelo espaço e vamos fazer um bate-papo acerca da urologia. Certeza, trocar uma ideia bacana aí, informar todo mundo, descontrair Exatamente, um pouco. Quebrar um pouco dos mitos e falar um pouco das verdades, né? Exatamente. Então vamos lá. Mas antes da gente entrar na urologia em si, eu queria que você me falasse um pouco da tua história com a medicina. Onde é que surgiu esse interesse, essa paixão pelo curso? Eu sou carioca, minha formação toda é no Rio de Janeiro. Eu me formei na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, e fiz residência de cirurgia geral e depois residência de urologia, tudo no Rio de Janeiro. Tá? No término da residência de urologia que eu acabei vindo para Pato Branco. E como é que você acabou chegando aqui? Na verdade, assim, durante a residência de urologia eu fiz um curso em Goiânia, uma época, e o professor que estava comigo, acompanhando o meu grupo, era de Curitiba. E acabamos estreitando uma relação, assim, uma amizade. Depois, durante a residência, eu passei um período em Curitiba acompanhando esse professor. E numa conversa informal, olha, o Rio de Janeiro está muito confuso, violento, queria ir embora, não conhece nada, alguma cidade que esteja precisando, estava terminando a residência. Aí o irmão dele conhecia uns médicos aqui em Pato Branco. Aí fez um contato e eu vim conhecer a cidade. Aí arrisquei e vim embora. E tô aqui até hoje. E veio e ficou já, gostou da cidade? Fiquei. Gostei da vida do interior. Boa, né? Boa. E sente falta do Rio? Como é que é? Não. Não sente? Na verdade, a qualidade de vida que a gente tem aqui no interior é incomparável. Né? O Rio de Janeiro, para quem passeia, é uma coisa bonita e tudo, mas para quem mora lá é só correria. Então... eu não me arrependo em nada da escolha que fiz, sabe? Eu estou muito, muito satisfeito, muito feliz. Já tenho filho patobranquense e estou tomando já até chimarrão, sabe? Então já está em casa mesmo, Tô né? Em casa. Não penso em mudar. Em mudar, gosto muito daqui. O que te trouxe assim, não, eu quero fazer isso daqui, isso daqui é o que eu quero seguir? Assim, terminando a faculdade, eu não sabia ainda o que eu queria ser, né? Mas a gente tinha um divisor, ou especialidade clínica ou cirúrgica. Eu queria fazer cirurgia. Então, eu optei por fazer cirurgia geral para depois, durante a residência, procurar alguma área que me identificasse e escolhesse como especialidade, né? Então foi isso que aconteceu. Durante a cirurgia geral a gente faz rodízio, vai passando nas especialidades, e na urologia eu me identifiquei. É uma especialidade que tem bastante procedimento, entende? E bastante movimento de consultas e exames e tudo mais, então achei que era uma área completa, tá? Em relação ao desafio que você falou, assim, hoje em dia, o maior desafio na urologia é você cada vez resolver mais com técnicas minimamente invasivas. Então, acompanhar os novos lançamentos aí tecnológicos é um desafio. Surgem recursos, surgem aparelhos e tudo que a gente consegue fazer muita coisa sem cortar. A urologia hoje a gente consegue operar muita coisa através do canal da uretra, né? Passando com o aparelho pela uretra e conseguindo resolver muita coisa. Então, assim, é uma especialidade que a tecnologia revolucionou. A urologia de hoje, comparada à urologia de 20, 30 anos atrás, ela é completamente diferente. Entendi. E tem, então, realmente essa investimento na tecnologia em si e a usabilidade dela em si, né? Sim. Que muitas vezes a gente tem a imagem que a urologia é só clínica, assim, é só a parte clínica, né? Não. Pelo contrário. A urologia tem muito procedimento, bastante cirurgia. A gente trata toda a parte do sistema urinário, né? Tanto masculino quanto feminino. Então, uretra, bexiga, próstata, rim, o canal que conecta o rim, a bexiga, o ureter, então glândulas suprarrenais, isso tudo é o território do urologista, entende? Então a gente tem uma área de atuação ampla
e tem bastante patologia, as nossas doenças, a gente fala que elas são muito frequentes e elas se repetem. Por exemplo, só para você entender, uma vez a pessoa teve um apendicite, operou o apêndice, ela não vai mais operar daquele apêndice, né? Ou ela tirou a vesícula, que tinha os cálculos na vesícula, ela não vai mais ter problema naquela vesícula. Agora, uma pessoa que forma cálculo renal, você opera ele hoje, pode ser que daqui ano que vem, daqui 6 meses, você esteja fazendo um outro procedimento nele pela mesma patologia, entende? Porque as coisas vão surgindo, vão formando e a gente vai criando aí os métodos, através dos métodos diagnósticos e com as técnicas minimamente invasivas, a gente vai conseguindo proporcionar aí o que há de melhor hoje dentro da medicina para os pacientes. Então, quais que são as principais patologias que vamos pegar assim na tua clínica, que você se depara no dia a dia, que são as mais comuns de passar? Vamos falar assim, sexo masculino. Sexo masculino, vamos Sexo masculino, em termos de consultas, consultório, assim, próstata é uma coisa, vamos falar assim, um carro-chefe, tá? A partir de uma certa idade, é esperado que comece a ter um aumento do tamanho da próstata. Esse aumento ele pode gerar sintomas e que vão demandar um acompanhamento urológico. Parte desses pacientes vão ser tratados, às vezes, com observação, outros com medicamento e parte deles com tratamento cirúrgico. Então, assim, isso no sexo masculino já é uma grande demanda, tá? Parte oncológica, tumor tanto de próstata, rim, bexiga, isso daí faz parte do nosso dia a dia, sabe? O câncer de próstata, hoje, ele tem uma incidência na população, uma incidência bem alta. Então, assim, é uma demanda de serviço também. Tá? E na parte cirúrgica, assim, você falou assim, tem novos procedimentos que estão surgindo, quais que são esses novos procedimentos e qual a linha que eles seguem, digamos assim? Na verdade, assim, a grande questão antigamente, se você tinha uma pedra no rim, né, ou ela deslocou, está no canal entre o rim e a bexiga, o ureter, isso aí demandava uma cirurgia, cortar a barriga para chegar lá e conseguir resolver isso aí. Hoje a gente faz através de cirurgia endoscópica. Entra pelo canal, entende? Pela uretra, e a gente vai subir em direção ao rim. Então, dependendo da posição, aonde que é a localização, a gente tem aparelhos específicos. Mas hoje a gente consegue, por exemplo, através da uretra, entrar dentro do rim e destruir as pedrinhas através do laser. Então, você está lá, opera com um monitor, com uma torre cheia de aparelhos, né? Então, olhando na televisão, e você vai dentro do rim com aquela luzinha do laser, né? Em verdinha, vai lá e vai destruindo essas pedras, entende? Então, a gente consegue fazer uma coisa minimamente invasiva, o paciente se recupera muito rápido, tem paciente que faz o procedimento e no mesmo dia vai para casa, consegue restabelecer sua vida, seu trabalho e tudo. Então, são procedimentos minimamente invasivos. Primeiro, eu queria que você falasse o que é em si, pudesse esclarecer o que é o órgão, o que é a próstata em si. Certo. E quais que são o que você falou, né? Que é natural o inchaço dela, ela aumentar de tamanho com uma certa idade. Se é natural, todo homem vai passar por isso, vai ter um certo inchaço, ou se é só em casos de câncer mesmo, digamos, teve inchaço, é câncer. Não, vamos lá. Então, assim, ó, a maioria... A grande maioria vai ter a hiperplasia benigna da próstata. O que seria isso? É um crescimento benigno da próstata, tá? A próstata é uma glândula. Ela é responsável por secretar parte do líquido seminal. As secreções que a próstata produz, elas vão nutrir os espermatozoides. Então, ela é uma glândula que ela tem uma função importante. Tá? A partir dos seus 50 anos de idade, é esperado que comece a ocorrer um aumento gradativo da próstata. Então, esse crescimento da próstata é esperado para todos os homens. Tá? Uns vão ter um crescimento maior, outros um crescimento menor. Tá? Uns vão ter sintomas ou não. Tá? Para vocês entenderem, a próstata ela fica localizada abaixo da bexiga e o canal, a uretra, né?
ela passa por dentro da próstata. Então vamos raciocinar assim, a próstata começou a crescer, ela vai começar a apertar, estrangular esse canal. Então, que sintomas do crescimento da próstata a gente vai ter? Alterações do jato urinário, entende? Porque começa a gerar obstrução, são sintomas obstrutivos em relação ao esvaziamento da bexiga. Você vai ter um jato mais fraco, às vezes um gotejamento, dificuldade de esvaziar essa bexiga, porque pensa assim, a bexiga é um músculo. Se ela tem que fazer muita força para conseguir esvaziar, chega uma hora que cansa. Então, digamos, você tinha lá 400 ml dentro da bexiga de urina, ela conseguiu esvaziar 250, ficou com resíduo. Daqui a pouco está com vontade de novo. Por quê? Porque você não conseguiu esvaziar essa bexiga por completo. Então, assim, os sintomas do crescimento da próstata, eles estão relacionados a essa questão de esvaziamento vesical, tá? Alteração de fluxo urinário, aumento da frequência urinária, porque você às vezes não esvazia por completo. Isso gera, muitas vezes, assim, um impacto na qualidade do sono da pessoa, porque essa pessoa começa a levantar muitas vezes para urinar durante a noite, porque a urina não consegue esvaziar tudo, dali a pouco está cheio, tem que voltar a urinar. Então, ele passa a noite levantando para urinar. Tá? Isso é uma coisa, vamos falar assim, o crescimento benigno. Tá? Agora, o crescimento, o surgimento do câncer é uma coisa paralela. Uma próstata pequena pode ter câncer, uma próstata grande pode ter câncer. Qual a importância dessas campanhas, de uma campanha nacional de conscientização em relação ao câncer de próstata? O câncer de próstata não dá sintoma a maioria das vezes. Você pode ter uma próstata de tamanho normal, não tem sintoma urinário algum, e de repente surge um nódulozinho lá na próstata. É um câncer. Quem tem sintoma, na maioria das vezes, é o crescimento benigno da próstata, mas não o câncer. O câncer, ele é silencioso. Então, por isso que necessita dessa busca ativa. Não espere ter sintomas para procurar o urologista. Tem que fazer o exame periódico. Esse ano eu não tinha nada, ano que vem pode surgir. Na verdade, quando a gente vê essas campanhas de, por exemplo, o Novembro Azul, que é a principal campanha do câncer de próstata nacional, não é que é prevenção do câncer. As pessoas usam esse termo, mas está errado. É o diagnóstico precoce. Entendi. Entendeu? Quando você faz o diagnóstico precoce, você consegue instituir tratamento e a cura da doença. Se você for esperar um câncer de próstata dar sintoma, ele provavelmente só vai dar sintoma em fases avançadas, enquanto a doença não está mais localizada na próstata, já está cometendo outros órgãos, então perdeu-se o tempo para tratar. Qualquer tratamento daí para frente vai ser algo paliativo. Você não está mais proporcionando a cura da doença para o paciente. E o impacto disso na vida, na qualidade de vida, na sobrevida, é totalmente diferente. Então, a conscientização maior é diagnóstico precoce, né? Você traçar um paralelo com aqueles programas, as campanhas, né, de prevenção do câncer de mama. O autoexame, não sei o que, a próstata é um órgão interno, não tem como se autoexaminar. Tem que procurar o urologista, não tem jeito. E o exame de toque, então, esclarecendo, ele serve não só para ver o tamanho, se está inchada a próstata, mas para identificação de nódulos também, né? Ele complementa, a gente, assim, o que é esse screening, o check-up da próstata, né, que se fala, né? Você vai fazer o exame de toque, no toque você vai palpar toda a superfície da próstata, você vai conseguir ver tamanho, você vai ver se tem alguma irregularidade, tem algum nódulo, está endurecida ou não. Tá? Associado a isso, a dosagem no sangue do PSA, que é um marcador da próstata que a gente dosa no sangue. O câncer de próstata cursa com elevação do PSA, tá? Mas nem toda elevação de PSA é câncer. Às vezes, num processo inflamatório, alguma coisa pode... Então, o exame de toque é complementar ao exame laboratorial. Se você tem lá um PSA que subiu, aí o exame de toque, tem um nódulo, está endurecida, liga o sinal de alerta. O que a gente vai fazer? Lançar mão de exames complementares e ver se é caso ou não de fazer uma biópsia. O que seria a biópsia? A biópsia é um método que faz o diagnóstico definitivo do câncer. O que seria isso? Você vai tirar alguns fragmentos da próstata e vai mandar para análise patológica. E aí vai fazer o diagnóstico
fechar o diagnóstico do câncer de próstata, entendeu? O diagnóstico ele é feito, firmado através da biópsia. E a partir daí você vai ter graduações que determinam as condutas a serem traçadas dali para frente. Certo, mas essa prevenção então já tem que ser acontecendo bem antes, né, que nem você falou. E essa prevenção ela não é só apenas, digamos assim, frequentar o médico todo ano, ir todo ano no médico. É uma série de cuidados que a pessoa tem que ter, né? O estilo de vida em si pode afetar nisso, ajuda, altera nisso. Assim, uma vida saudável, uma alimentação balanceada, o sedentarismo, obesidade, essas coisas estão relacionadas a inúmeras doenças. Tá? E existem umas linhas de pesquisa que defendem que isso é uma vida mais saudável, combate ao sedentarismo, obesidade, e isso teria um impacto em prevenção de câncer de uma forma geral. O câncer de próstata não está fora disso, também tem essa correlação. E outras formas de prevenção assim, que se pode ter? Olha, na verdade, aquilo que a gente falou, não é prevenção, entende? Você tem que fazer o diagnóstico precoce. Quem que deve ficar mais alerta ainda, né? Vamos falar assim, aquelas pessoas que têm na sua família o histórico de câncer de próstata. Por exemplo, um pai, um tio, um irmão que tiveram câncer de próstata, a probabilidade nessa família de uma outra pessoa ter, ela é maior do que numa família que nunca teve histórico de câncer. Então, essas pessoas é recomendado fazer a visita periódica ao urologista, não uma vez por ano fazer o check-up, mas pelo menos a cada 6 meses. Vamos falar assim, você vai ficar monitorando, pode ser que não tenha problema nenhum ao longo da vida, mas você está monitorando. Essa é a intenção. Bom, doutor, e outra parte que quando se fala dos exames em si, da prevenção e tudo mais, uma coisa que existe, eu acho que o maior agravante, o maior preocupante assim, nessa área é o preconceito que os homens têm. Com certeza. Na hora de buscar o exame, na hora de buscar os tratamentos ou qualquer aconselhamento, né? Isso daí é o tabu. Vamos falar assim. Talvez a importância dessas campanhas nacionais, essa conscientização, isso daí para começar a trabalhar a cabeça das pessoas. Existe sim o preconceito, existe aquele mito, fazer esse exame aí eu vou deixar de ser homem, né? O que eu costumo falar, assim, eu já vi muito machão, né, que não fez exame, mas morreu de câncer de próstata, entendeu? Eu não vi nenhum homem que fez o exame e se tratou e que deixou de ser homem por ter feito isso, né? Então, tem que cuidar. Essa questão aí de que tá afrontando minha masculinidade não leva a lugar nenhum. Precisa. A gente, nesse aspecto, vamos comparar assim, poxa, a mulher é muito mais evoluída. A mulher vai ao ginecologista, ela se cuida, e o homem vive nessa barreira dos preconceitos. E atrapalha muito. Aqui você vê bastante esse tipo de preconceito. É natural você ter que... Olha, eu acho que já foi pior. Já foi? Eu acho que já foi pior, sabe? Mas as pessoas têm mais consciência. Hoje elas têm mais consciência. O debate público acerca do câncer, essas campanhas todas, eu acho que elas trouxeram um efeito positivo. Falando agora, assim, já que a gente estava falando de tabus, falando de mitos e verdades, muitas coisas a gente encontra, assim, né? Ouve uma coisa a falar e realmente não é bem aquilo. Então, algumas das principais desinformações que você se encontra, assim, para a gente poder esclarecer algo que você acha, assim, que atrapalha, que... Bom, vamos, assim, mitos e verdades não só relacionados, vamos falar, à próstata, tá? Que a gente convive no dia a dia. Perfeito. Um bem comum é em relação à vasectomia. Sabe, muitas vezes chega o casal no consultório e a esposa já não pode mais tomar anticoncepcional, tem problema com hormônios e tudo mais, e aquela coisa, eu vou fazer a vasectomia e eu vou ficar com disfunção erétil. Pô, isso não existe, não tem nada a ver, a gente não mexe em absolutamente nada que possa influenciar nisso, sabe, isso daí não tem o menor fundamento, tá? Outra coisa é em relação à cirurgia de próstata. Vamos separar. Existe a cirurgia oncológica, quando você tem um câncer de próstata, e você tem a cirurgia, a maioria das cirurgias de próstata são por hiperplasia benigna da próstata.
Da mesma forma, não mexe em absolutamente nada em relação aos mecanismos de ereção, a cirurgia de hiperplasia prostática. Tá? A cirurgia do câncer de próstata pode, em alguns casos, gerar disfunção erétil. Ela pode ocasionar porque os nervos que permitem a ereção, eles passam muito próximos à próstata. Por vezes, é uma doença que tem um estágio mais avançado, você tem que ter uma margem maior de segurança para não deixar doença residual. Então, o foco é curar de um câncer. Para a disfunção, se ela por acaso vier a ocorrer, existe também alternativas que também vão solucionar isso daí. Tá? Então, assim, esses mitos são os mais frequentes, vamos dizer. Sabe? E eu queria explorar um pouquinho mais, acho que os dois que você citou bem interessante, para esclarecer primeiro sobre a vasectomia, que é um procedimento, muita gente, cada vez mais homens estão buscando, mas ainda tem muito preconceito, né? Tem. O que ele é em si, o que é a vasectomia em si? Vamos, assim, primeiro, em relação à vasectomia. É muito mais simples o homem fazer uma vasectomia do que a mulher fazer uma laqueadura, tá? A laqueadura necessita que abrir a cavidade, entrar na barriga para poder ligar as trompas, entende? O homem fazer uma vasectomia é um procedimento ambulatorial que a gente faz com anestesia local. Então, são portes de procedimento completamente diferentes, tá? Então, é muito mais simples o homem fazer uma vasectomia. A vasectomia, o que a gente vai fazer durante o procedimento? Existe um canalzinho, o testículo produz os espermatozoides, tá? Existe um canalzinho chamado canal deferente que ele vai levar os espermatozoides que vão sair na ejaculação. O que é realizado na vasectomia? A gente isola esse canalzinho e vai ser amarrado e eu de rotina ainda retiro um segmento, para se por um acaso o fio soltar, não ter risco de gravidez, entende? Então, é um procedimento, é um corte pequenininho que se faz de um lado, na bolsa escrotal, do outro lado, para fazer, cada testículo tem um canal, então tu faz do lado direito, você faz do lado esquerdo, sabe? Então, assim, é um procedimento mais simples comparado à laqueadura, uma eficácia inquestionável, né? E então não tem porquê, sei lá, o homem que geralmente são os medrosos, né? Querer que a mulher faça, sendo que é muito mais simples para ele fazer o procedimento. Né? É puro medo mesmo. Né? Exatamente. Eu costumo brincar que se os homens tivessem que parir, o mundo já tinha acabado. Sem dúvida. Eles são meio frouxos pra dor. São, totalmente. Ninguém nem vai querer passar. Né? Hoje tem um tratamento bem mais eficaz para várias coisas. E falando agora da laqueadura, da vasectomia. Certo. Ela é reversível ou não é? Assim, ó. É uma grande questão que existe em questão da... Sim, vamos lá. Primeiro ponto. Se você está querendo fazer uma vasectomia, você tem que pensar e adotar o raciocínio que você está fazendo algo definitivo. Tá. Você adote o raciocínio que você está fazendo algo definitivo. Ah, eu ouvi falar que tem como fazer a reversão da vasectomia. Tem. Tá? A gente está falando de um caninho muito fininho, que quanto mais tempo tem, digamos assim, entre o procedimento, a vasectomia e a tentativa de reversão, menos chance de resultado positivo. Tá? Porque é um canal muito fininho. Essa reversão da vasectomia é uma cirurgia, é uma microcirurgia. A gente às vezes usa até o microscópio para poder realizar essa cirurgia. Só que esse canal que por acaso ficou lá sem ter uso, né? Ele às vezes ele vai como se fosse assim, pense em um cano que vai criando crosta. Por mais que você conecte bonitinho, perfeito, ele pode ser que ao longo, no trajeto, por falta de uso, ele vá fechando e não tenha mais funcionalidade. Então, assim, pensou na vasectomia? Pensa que vai fazer alguma coisa definitiva, sabe? Uma coisa comum de acontecer é assim, hoje a pessoa está casada, tem lá sua esposa, seus filhos, vou fazer a vasectomia. Daqui a pouco o casamento não deu certo, tá com uma pessoa mais jovem que não tem filhos, agora eu quero fazer a reversão. Então, assim,
pense que isso tudo pode ocorrer. Então, talvez um outro caminho que seja bom para o homem que está pensando em fazer a vasectomia é existe a possibilidade de congelar espermatozoides? Sim, existe. Mas é uma coisa que assim, é factível, mas assim, não dura a vida inteira. Entendi. Tá? E a cada ano que passa, existe uma porcentagem de perda, apesar de congelado. Tá? Mas eu já tive paciente que fez isso. Estava na dúvida, congelou e fez a vasectomia. Melhor, né? Sabe? Ele tinha uma situação bem particular, assim, que era a opção dele, na verdade, sabe? Família constituída e tudo, e optou por fazer isso. Tem que respeitar. Eu brinco que, assim, a vasectomia é uma coisa que você não está lidando com doença. Quando você está lidando com doença, o médico indica um procedimento, né? Nesse caso, a indicação vem do paciente. O paciente que define que ele precisa daquilo ali em determinado momento da vida dele, mas ele não está doente, né? Então, é uma decisão do paciente. Cabe ao médico o esclarecimento, informação acerca do procedimento e tudo, mas é uma decisão do paciente. Certo. E outro mito que você citou ali é a disfunção erétil, que é acho que o outro grande medo de todo homem é que um dia aconteça ou vai passar por isso, mas é algo assim, é natural e todo homem vai enfrentar essa disfunção um dia com o tempo ou não? Na verdade, o que eu falo é o seguinte, as pessoas têm que aprender a envelhecer. Tá? Perfeito. A gente não vai ter 18 anos a vida toda. Então, muito da questão da disfunção erétil, vamos falar assim, da disfunção sexual, vamos falar de uma forma mais ampla, tá na cabeça das pessoas. É uma cobrança por um desempenho que ele acha que ele deveria ter, mas que, na verdade, para aquela idade, tudo tá ótimo. Né? Vamos falar. Aí você conversa com o casal, poxa, a esposa às vezes fala assim, tá ótimo, se tiver mais, para mim, tá ruim. Porque já tá com mais idade, já não tem mais a mesma lubrificação, já tá com problemas de menopausa e tudo mais. Então, eu acho que é muito conceitual, né? O que estaria normal? O desejado e o normal, né? Às vezes o problema está você querer o desejado que não lhe pertence mais. A autoimagem é muito pior. Exatamente. Não é tão ruim quanto você imagina que esteja. Aí, é aquela lembrança, porque eu fazia, mas, poxa, não é mais assim, né? Você não tem mais 18 anos, aquele pico hormonal da juventude. O organismo está funcionando de uma forma completamente diferente. E eu falo muito assim, a questão da relação, tem que estar bom para o casal. Às vezes a pessoa lá, o homem queria que tivesse, sei lá, turbinado, mas, poxa, para a esposa já não tá bom. Então, tem que estar bom pro casal, tem que estar equilibrado. E daí, quando se trata, então, a pessoa, digamos, todo homem vai aprender a envelhecer, mas quer dar um gás a mais, quer ter alguma coisa, ou a pessoa o homem que não consegue ter nenhum tipo de ereção. Quais são os tratamentos? É só a pílulazinha azul ou... Não, vamos lá. Assim, para você ter toda a cadeia de estímulo para desenvolver a ereção, então você tem uma cadeia hormonal por trás disso. Então você tem que estar com todos os seus hormônios equilibrados. Há necessidade que ocorra estímulo sexual, né? E uma circulação, microcirculação, para um afluxo de sangue para o pênis para que eu possa ocorrer ereção. Então, às vezes os hormônios estão bons, mas vamos pensar assim, a pessoa tem patologias circulatórias, tem obstrução de vasos, né? Vamos falar assim. Então, o fluxo sanguíneo para aquele pênis está prejudicado. Então, essa pessoa vai ter uma dificuldade maior de ereção. Então, para cada caso, é uma situação diferente, tá? Hoje, o que a gente tem em relação a tratamento? Você comentou da pílula azul. Existem hoje alguns medicamentos, não só mais a pílula azul, outros, né, que eles melhoram esse fluxo sanguíneo para o pênis para que você tenha a ereção. Tá? A ereção nada mais é do que um aporte sanguíneo para o pênis que vai permitir o entumecimento do pênis e
promover a ereção, tá? Então, equilibrando os hormônios, se precisar utilizar medicamento para melhorar o fluxo sanguíneo, isso seria o inicial do tratamento da disfunção sexual. Tá? Tem mais coisas? Claro, existem outros tratamentos. Existe até medicamento que você faz injeção no próprio pênis, dentro do corpo cavernoso, para estimular a ereção. Tá? E qual é o último estágio em relação ao tratamento da disfunção erétil? É o implante da prótese peniana. Tá? Existem vários tipos de prótese peniana, então são 2 hastes que são colocadas dentro do pênis e que vão estimular, tipo assim, o pênis fica numa posição já de ereção, entende? A qualquer momento que precisar utilizar, tá ali. Existem próteses que elas são, que a gente chama de semi-rígida, e próteses maleáveis e infláveis, né? Que tem um mecanismo que ela infla e desinfla, né? São, claro, tudo com mais tecnologia, custa mais caro, mas é uma coisa bem interessante. Então, basicamente, tem solução para quase tudo, né? Tem solução. Legal. Para cada caso, ele tem que individualizar e ver qual é a melhor estratégia. Justo. O principal risco desse tipo, vamos falar, essa linhagem de medicamento, a principal contraindicação é para os pacientes que usam vasodilatador de coronárias. Já teve algum problema cardíaco ou tem um problema cardíaco que usam esses medicamentos. Esses pacientes não devem usar esse tipo de medicamento. Tá? Jovem usar, isso daí não está certo. Né? Então, está correndo o risco de ter alguma complicação sem a menor necessidade. Entende? Então, assim, o tratamento ele existe quando há necessidade de ser instituído. Vale a pena lembrar que é um medicamento para um tratamento, né? Não é algo para você tomar em qualquer... Exatamente. Isso não é vitamina. Não é vitamina. Boa comparação. Até a vitamina, quando mal indicada, não tá legal, né? Não tá legal. Tá certo. E agora, indo além do Jaleco Branco, conhecendo um pouquinho mais do Leandro Pessoa, não só o Leandro Doutor, queria que você falasse um pouquinho mais. Primeiro, falar um pouquinho da tua família. Você já falou que tem filho patobranquense. Tua mulher é da onde? É daqui mesmo? Conheceu ela aqui? Conta um pouquinho aí. Eu cheguei já casado, quando eu vim, a minha mulher também é do Rio de Janeiro. Se conheceram na faculdade? Ou se conheceram fora? Ela estava na residência, eu estava terminando a faculdade. Não. E a gente veio para cá com a minha filha mais velha com 6 meses, era um bebezinho. Né? E hoje eu já tenho um outro menino que é patobranquense, né? Tá? E a gente, poxa, tá muito feliz aqui na cidade, não tem nada a reclamar. Não tem. E a idade dos filhos, pode ir? Ela tá com 14, né? E o menino tá com 10, vai fazer 11 agora. Já pensa em fazer medicina, seguir a linha da... Ainda não sei, sabe? Tá cedo para falar nisso, tá cedo. Tá certo. E eu queria outros hobbies que você tem. Olha, eu pedalo, gosto de pedalar, tenho uns grupos aí de ciclismo. E eu gosto muito de cozinha. Cozinha? Eu gosto de cozinhar. Você achou, então? Gosto de cozinhar. Na minha casa eu fiz o meu cantinho, a minha cozinha. Tem a cozinha da casa e a minha, sabe? Ali é onde eu fico bem. E o que você gosta de cozinhar? Tudo? Olha, eu faço de tudo um pouco. E é daquele cozinheiro que vai, pega a receita ou inventa na cozinha? O pior problema é quando pedem a receita. Aí fica... Vai fazendo. Imagina as coisas e bola, e aí chama um pessoal para experimentar, para ver se ficou bom. Tipo cientista maluco da cozinha. Exatamente. Legal. Tipo, eu vou num restaurante, como um prato, fico imaginando como é que foi feito, chego em casa, tento fazer, ou pego aquilo, já transformo e faço uma coisa diferente, por aí. É gostoso, né, cara? Essa alquimia da cozinha, esse negócio. Por aí, né? É uma alquimia. É uma delícia. Então, beleza. Doutor, muito obrigado, Leandro. Prazer conversar com você aqui, foi muito bom. Tanto a parte de saúde, quanto a parte das dicas, quanto a parte pessoal. Muito gostoso mesmo esse bate-papo. Obrigado pelo convite. Acho que a ideia foi atendida. A gente um bate-papo mais informal, com o intuito de informação. Um bate-papo informal que informa. Né? Exatamente. E a gente também tentar desmistificar muita coisa. Eu acho que isso daí é criar conscientização. Então, beleza. Mais uma vez, muito obrigado, doutor. Esse aí é o Fala Aí, Doutor, trazido a você pelo Unimed Pato Branco. Valeu!
Inscreva-se no canal do YouTube da Unimed Pato Branco. Siga o podcast Fala aí Doutor no Spotify e não perca nenhum episódio. Se você já nos segue, deixe a sua avaliação.